Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Que bom que você veio hoje. Não se abalou com a chuva, não se abalou com a falta de energia, né? Tem algumas casas sem energia. Que bom que nada disso te segurou na sua casa. Amém? Eu queria iniciar contando um breve... Eu acho que nem é um testemunho, mas é algo que eu lembrei enquanto eu preparava a palavra. Eu lembrei que no ano de 2020, da pandemia, né? Começou a pandemia e todo mundo ficou em casa, ninguém saía. E eu trabalhei de casa. E eu lembro que eu tinha tempo, né? Porque quando a gente ficou em casa, a gente percebeu que eu tinha bastante tempo, né? Eu, pelo menos, tinha bastante, porque eu vivia fora de casa. E eu tinha que ficar em casa, aí eu descobri outras coisas que eu sabia fazer, que eu tinha na minha casa, que eu podia usar. E aí, eu comecei a orar bastante, ler a Bíblia, orar. Olha que coisa, né? Precisa de uma pandemia para a pessoa se aprofundar. E aí, eu comecei a ter uma vontade inesperada de querer pregar. Porque eu ficava lendo a Bíblia lá na minha casa, orando, e eu comecei a entender uns versículos que eu já tinha lido 300 vezes. Mas eu comecei a olhar com outros olhos, assim, o entendimento. E aí foi crescendo no meu coração. Mas se você nunca passou pela minha mente fazer isso, pregar, nunca, nunca. Eu já tinha feito de tudo na igreja, dançado, dado aula, de tudo. E aí foi plantando isso no meu coração. E aí eu lembrei que eu preguei no Janeiro Rosa do ano passado, que eu preguei sobre José. Até lembrei da pregação, lembrei do tema, lembrei de tudo. E o que Deus trouxe ao meu coração? Eu falei isso já no início do ano, que você se disponha nas mãos do Senhor. Não porque você é bom, eu sou bom, nós somos inteligentes. Não, mas porque se Deus colocou algo no seu coração, é porque Ele quer realizar. Então, às vezes, Deus coloca, né, que nem na Raquelzinha, de tocar uma bateria. Vai lá, estuda, treina. Olha que bênção que é ela na bateria, né? E todo o grupo de louvor. Então, às vezes, você pode pensar, mas o que eu... Deus colocou no meu coração uma coisa tão simples, eu tenho vontade, sei lá, de arrumar o café. Na obra do Senhor não tem grande, pequeno, o que prega, o que serve o café, o que fica na porta. Não tem, irmãos. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Imagine se todo mundo fosse pregar. Se todo mundo fosse tocar bateria. Se todo mundo fosse cantar. Não ia ter graça nenhuma, né? Então, você que está aqui nesse culto hoje, se Deus tem colocado algo no seu coração... Vai treinando, vai orando, vai buscando de Deus. Que em nome de Jesus, em 2023, todo mundo vai trabalhar bastante para Deus. Amém? E Deus colocou isso no meu coração, porque a gente está aqui, você não está aqui para ser só um esposo, para ser vendedor de carro. Você não está aqui no mundo só para isso. Nós estamos aqui para levar o Evangelho. Então, você tem um chamado, você tem uma missão. E que você possa estar nessa missão em 2023, amém? E o tema de hoje é: precisamos permanecer firmes. Nós estamos trabalhando o diário de meditação, e esse tema ele é bem atual. E ele é um tema que ele diz assim: precisamos permanecer firmes. E permanecer significa continuar sendo, insistir. Amém? Então, fica com essa palavra aí no seu coração. Permanecer é continuar sendo e insistir. Eu vou orar, amém? Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é que controla o tempo, o Senhor é que controla a natureza. O Senhor é que comanda as nossas vidas. E nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida, possamos sair daqui, Senhor, buscando o alvo, Senhor Deus, buscando o que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos, em nome de Jesus,
cumprir tudo que o Senhor precisa para nós, Pai. Nos ajude nesse culto, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração, que tudo que está lá fora, de preocupações, de angústias, elas fiquem lá nesse momento, Pai. E que tudo que o Senhor falar aos nossos corações, toda semente lançada aqui, dê muitos frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, o tema é: precisamos permanecer firmes. Então, nós precisamos insistir. E nós não podemos ser ingênuos de falar, eu sou persistente. Porque tem alguma área da sua vida aí que precisa melhorar, não precisa? Eu fui lendo aqui, eu nem escrevi o que eu preciso melhorar, porque fiquei até com vergonha. Mas nós, como seres humanos, nós temos a tendência em abandonar. Principalmente quando fica muito difícil. Né? Por exemplo, hoje eu vou no culto. Hoje eu vou no culto. Aí começa aquele tempo do fim do dia, né? Do verão, do janeiro. Aí você fala, nossa, mas se chover na hora do culto, eu não vou, não. Vou molhar? Não, nem vou. Já abandonou, já. Hoje eu vou ir à academia. Esse aqui é comigo. Hoje eu vou fazer tudo certo. Eu vou comer as frutas, as verduras. Aí eu faço segunda, semana passada eu fiz segunda, fiz terça, fiz quarta. Na quinta eu dei uma leve deslizada e deslizei para sempre. Agora eu tenho que voltar de novo. Então, nós temos essa tendência a desistir, né? Então, permanecer não é muito fácil. Concordam? E na Bíblia eu peguei alguns exemplos de pessoas que permaneceram. E eu fiquei pensando, o que será que essa pessoa tem diferente que eu não tenho? Porque ela permaneceu. Ela foi firme. Será que no tempo dela era mais fácil? Será que era mais tranquilo? Será que ela tinha ajuda? E nós vamos ver que não. Que para permanecer, nós só precisamos ter nossa fé firmada em Cristo, que é Ele que nos ajuda. Amém? E enquanto eu estava preparando isso, eu li a historinha da semana e eu vou ler com vocês. Ela é bem curtinha, mas eu achei ela bem interessante. E diz assim: há alguns anos, eu estava trabalhando como médico da delegação brasileira de uma competição internacional, quando um iatista, pessoa que pratica iatismo, interrompeu o meu café da manhã falando: doutor, o senhor viu o vento hoje? Percebi tensão e angústia no rosto dela e respondi: não vi. Então, quase como um desabafo, ela falou: está péssimo. Percebi aonde ela queria chegar e rapidamente eu disse: e se esse vento está péssimo na sua rota? Ela sorriu e explicou: não, está péssimo para todo mundo. E eu completei: para uma iatista, não existe vento péssimo, pois o vento é igual para todos os atletas. Quem decide a qualidade do vento é quem está competindo. Alguém vai ganhar a prova. Por favor, seja você. Estamos na torcida. E eu fiquei pensando, é engraçado. Porque, realmente, o vento não estava bom? Não estava. Mas não estava bom para ninguém. E alguém vai ganhar. Então, que seja você. Insista, persista, vá, faça o que você tem que fazer. E é isso que Deus nos fala todos os dias. Nós temos inúmeras situações nas nossas vidas. Mas nós precisamos permanecer em Cristo. Vá comigo lá em Gálatas 5. Gálatas 5, lá no final da Bíblia, mais para o final. E aqui ele vai nos dar uma grande chave para sermos persistentes, que diz assim: mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Para nós persistirmos e ficarmos firmes, crendo, termos fé, nós precisamos dos frutos do Espírito. E precisamos desse último que é importante, que é o quê? O domínio próprio. E como que a gente alimenta o domínio próprio? É dizendo sim para o Espírito e dizendo não para a carne. Por exemplo, o meu exemplo da academia. Eu poderia não ter comido? Poderia. Mas a minha carne queria o quê? Queria o cachorro-quente. Mas eu deveria comer o cachorro-quente? Não. E quem fala não para mim? Eu mesma. Entende? Então, o controle é com você. Você pode decidir alimentar o seu espírito. É claro que eu estava falando de algo carnal, mas, por exemplo, você pode decidir em assistir uma série e ler a Bíblia. Essa semana eu vi um pastor falando que ele recebeu uma pergunta. E a pergunta era a seguinte: pastor, se eu ler bastante a Bíblia, se eu gastar meu tempo orando, se eu gastar meu tempo com Deus, eu vou estar mais santo do que o meu irmão? E aí ele respondeu: mais santo eu não sei, mas mais alimentado você vai estar do que o seu irmão, que não está lendo, que não está orando. Então, cabe a nós alimentarmos e desenvolvermos esses frutos. Porque não é fácil desenvolver o fruto. Olha aqui, mansidão. Né? Hoje na chuva, no trânsito. Galera passando na poça d'água com tudo. Eu a pé, de sandália. Falei, Senhor, me ajuda. Porque eu quero ser mansa nesse momento. Gente, molhou toda a minha sandália. Tudinho. Então, a gente tem que desenvolver isso no nosso espírito. Para nós conseguirmos permanecer. E, às vezes, vir à igreja, estar aqui, não quer dizer que nós estamos permanecendo em Deus. Porque é mais profundo o permanecer. O permanecer significa você insistir, você continuar sendo todo dia, dia após dia. E eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é um dos que eu mais gosto de todos, que é Noé. Gente, a gente ouve a história de Noé desde que é criança. Todo mundo sabe que o arco-íris é relacionado à história de Noé, né? Até quem não é cristão. Mas se a gente parar para pensar, Noé, ele permaneceu firme. Ele não titubeou, ele não mudou. E Deus só falou com ele uma vez. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Não sei se Deus voltou a falar com ele. Acredito que não. Então imagina, Deus fala com você. Hoje, trazer para o nosso tempo. Olha, você constrói aí uma nave espacial, tá? Constrói. Que um dia, não sei, vai ter chuva de meteoro e você vai ter que usar essa nave. E avisa o povo que vai vir. Gente, você faria isso? Vamos ser sinceros. E aí nunca mais você escuta nada. Aí passa um ano, passa outro ano, aí acontece tudo. Acontece Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, o povo casa, o povo nasce, e você está construindo. Noé tinha algo extremamente especial que você não tem? Tinha uma estrelinha a mais que você não tem? A Bíblia não diz. Diz que Noé era o quê? O que ele fez? Ele creu em Deus. Ele teve fé. E se você é um cristão e você não tem fé, aí a gente tem que começar tudo de novo. Porque a base da vida de um cristão é ter fé. Se você não tem fé, você segue um Deus que você não vê. Você conversa com Deus que você não vê. Você pede as coisas para um Deus que você não vê. Você ora a um Deus que você não vê. Nós temos que ter fé. Porque Ele faz. E nós vamos ver mais para frente que é Ele que nos ajuda a permanecer. E Noé, gente, ele ficou 100 anos firme. E chegou o dia do dilúvio. Deus não deixou ele na mão. Mas eu fiquei pensando, gente, é muita maluquice, né? Imagina o tamanho. Eu não sei se vocês viram, essa semana saiu uma reportagem que eles fizeram, a reprodução da arca nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram. E uma moça entrou e filmou. É uma coisa, assim,
gigantesca, mas é gigantesco. E ela mostra ela fala, gente, olha eu na porta da arca. E é um negócio enorme, a gente não sabe se era igual, mas é parecido. E esse senhor, né, firme no que Deus disse a ele. Ele era especial? Não, mas ele creu. O dia dele lá, o mundo que ele vivia, era tranquilo? Todo mundo era bonzinho, os governantes eram bons, o vizinho era bom, não tinha roubo, não tinha doença. Gente, era terrível, ao ponto de Deus falar, chega, chega. Então, não era diferente dos nossos. Hoje em dia não tem muita coisa que é difícil, né? Acordar cedo é difícil. No dia que está chovendo, frio. Ô, Senhor, o Senhor sabe como é difícil acordar cedo para mim. Mas a gente tem que acordar. É difícil quando você está doente, você permanecer firme? Não é fácil. Não é... Vocês entenderam, né? Não é fácil, vocês entenderam. É difícil porque você está lá no hospital, com dor. Sei lá, com acesso, tomando remédio. Muitas vezes, sem esperança, que o médico já falou, olha, não tem o que a gente fazer. É fácil permanecer firme e falar, Deus, eu confio em Ti, eu estou nas Tuas mãos. Não é fácil, mas Deus vai nos sustentar. E eu também coloquei aqui José, porque Noé, ele permaneceu firme em uma palavra. Ele permaneceu naquela palavra e ele viveu no mundo confiando no que Deus disse a ele e ficou firme até o final. José, nós já pregamos aqui sobre ele, ele foi injustiçado, traído, foi chamado de mentiroso, foi esquecido, e a gente vê o tempo todo falando que Deus estava com ele e que ele permaneceu. Era fácil? Imagina seu irmão te vender, te trair. Depois você ir para a cadeia, injustiçado, por uma coisa que você não fez. Então, tudo isso vem nos mostrar que nós podemos, sim, estar firmes em Deus e ter fé, se nós estivermos com a nossa vida pautada em Cristo, com a nossa vida firmada na verdade, no que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. E eu coloquei aqui mais uma, que é uma mulher, porque hoje era o Janeiro Rosa, eu ia pôr só mulher, mas aí eu amenizei para os homens. Mulher tem várias, que também foram firmes. Mas eu coloquei aqui Ana, que Ana ela era estéril. E ninguém falou para ela, Ana, você vai engravidar. Igual falou para Noé, constrói isso que vai acontecer isso. Ninguém falou para ela, Ana, fica firme, um dia você vai ser mãe. Não. A Ana fazia o quê? Pedia a Deus. A situação dela era impossível. A situação dela ninguém poderia resolver. A situação dela ficou humilhante, porque a serva dela engravidava. E ela fez o quê? A única coisa que ela poderia fazer. Ela se apegou, ela ficou firme na única solução que ela poderia, que era em Deus. E Deus realizou esse sonho de Ana, e Ana é mãe do profeta Samuel. E por último, eu quis falar desses três porque às vezes nós lemos a Bíblia e temos a impressão de que eles são super-heróis. Uau, Moisés tirou o povo. Uau, Noé construiu a arca. Eles não eram pessoas diferentes de mim, de você. Eles iam para o trabalho, eles tinham que plantar para colher, eles tinham os animais para cuidar, eles eram pais, mães, eles tinham família, ficavam doentes, passavam fome, passavam frio, igual a gente, tudo igual. A única coisa que muda é a época que eles viveram. E aí eu vejo assim, Deus olha lá de cima, eu vejo assim, né? Deus me olha, eu falo, Deus, eu não quero passar desapercebida. Sabe quando chegar no céu e falar, podia ter feito um pouco mais, né? Deus nos deu recurso, nós vivemos numa época bem mais fácil. Então, nós temos, sim, que crer, confiar em Deus. E, como eu falei no começo, nos dispor a fazer algo para Deus.
E o por último que eu deixei, por isso que eu dei essa explicação, que é Jesus. Né? Jesus é o nosso grande exemplo de permanecer. Ele veio como homem, um homem normal, com limitações, como a Bíblia nos relata. Teve fome, teve sede, se irou, teve frio, teve calor, foi a casamento, foi a velório, batizou, foi em festa. É uma vida como a nossa. Só que ele era Jesus, óbvio. E Jesus, ele também permaneceu, porque ele foi até a morte. E nós vemos que um pouco antes da morte, ele fala: Senhor, Deus, se possível, que eu não passe por isso. Porque ele sabia o que ia acontecer. Então, se Jesus, que é Jesus, ficou pesado para ele, não tem problema ficar pesado para nós. Porque a gente não tem que usar a nossa fé como algo assim: eu sou cristão, então não vou me abalar. Eu não vou chorar, eu não vou ficar preocupada, eu não vou porque eu tenho fé. A gente pode sim chorar e ficar preocupado. Mas, igual Jesus fez, vamos direto à fonte, que é Deus. E Jesus, ele pede para, Deus aí uma ajuda, Fala: Senhor, me ajuda. Mas Jesus, ele insiste e ele nos traz essa redenção. Amém? E eu convido os irmãos a ir lá em 1 Pedro, bem no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 5, 9, que aqui ele está dando conselhos, para os jovens, para os líderes da igreja. E aqui traz isso para nós. Na versão que eu trouxe, fala exatamente o título da palavra, o tema. 1 Pedro 5, 9. E diz assim: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, queridos, a nossa vida, eu penso assim: se a nossa vida cristã está muito tranquila, tem algo errado. Sabe quando você fala, o crente está sempre atribulado? Sabe aquela expressão que tem gente que usa? O crente está sempre de luta em luta, de glória em glória. Por quê? A nossa vida, ela tem que brilhar a luz de Jesus. E a gente não precisa esperar nada sobrenatural para acontecer. Você vai para a firma amanhã? Vai para a firma. Você pode ser luz lá na firma. Você pode brilhar lá na firma. Se você vai de ônibus, você pode brilhar no caminho do ônibus. Por onde você for, você tem que brilhar a luz de Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei: Deus, não é fácil a gente... É fácil a gente falar, Aí eu vou sair daqui do culto e amanhã eu estou firme e forte. Mas as dificuldades vêm. O mundo lá fora é do maligno. Se você assistir a televisão, dá vontade de chorar, Vou ter uma coisa boa que me passa na TV, para te animar, para te exortar. É só assim: doença, desastre, catástrofe, tsunami, furacão. E isso é, sim, o que a Bíblia prega. Então, nós somos uma geração que vai viver o fim. Não é uma geração que vai, sim, caminhar para o fim. Então, nós temos que ser firmes. E eu pensei comigo: se Deus nos escolheu para nascermos nesse tempo, é porque a gente dá conta. Amém? Você vai dar conta? Eu fiquei pensando que daqui a pouco pode ser que a gente não possa abrir a igreja todo dia. Você não pode falar no ponto de ônibus de Jesus. Nós vimos recente que, dependendo do que você fala na rede social, você é derrubado. Então, se permanecer firme, a gente vai ter que aguentar. Amém? E como que nós vamos aguentar?
Se nós desenvolvemos os frutos do Espírito, o domínio próprio, o amor, a mansidão, e estarmos com os nossos 2 pés, nossa cabeça, nosso ombro, nosso braço, tudo na rocha que é Jesus. Não fique achando que você é forte sozinho. Sabe aquela coisa? Ah, mas eu vou nesse show, mas eu sou forte. Eu sou crente, não vai me acontecer nada. Não faça isso, querido. Ah, não, eu vou só fazer essa coisa errada aqui, mas é só isso, eu sou firme em Deus. A gente não pode bobear com as coisas do mundo, nós temos que permanecer firmes. E aí, quando as lutas chegarem, ou se nós já estivermos passando por luta, por exemplo, se você estiver passando por uma injustiça da escola, uma injustiça do trabalho, uma injustiça com o vizinho. Porque, às vezes, Deus manda uns vizinhos abençoados, né? Como diz minha amiga, uns vizinhos atribulados. Tem que orar bastante por eles. Às vezes, a gente já está cansado. Sabe, às vezes você chegou nesse culto, está ouvindo aqui que tem que permanecer firme, que tem que ficar firme, que tem que buscar Deus, mas você está falando, eu estou cansado. Eu já orei. Já faz 30 anos que eu oro. Eu já jejuei, eu já entreguei para Deus, eu já fiz campanha, eu já falei com o pastor, eu já trouxe foto. Querido, se você veio aqui hoje e você entrou cansado, saiba que Deus vai renovar a sua força, vai renovar o seu ânimo. Se você falar, não... Sabe quando a gente está tão cansado que a gente ora em pensamento, que a gente não consegue nem abrir a boca para orar? De tão cansado que a gente está naquela situação, você fala, Deus, eu não vou nem... Vou nem mais falar, vou só pensar. Deus ele vai renovar suas forças, vai renovar a sua fé, vai te dar um novo ânimo, porque às vezes essa pessoa que você ora, essa situação que você ora, ela só está em pé, às vezes ela só está viva por causa da sua oração. Porque você se dispõe a dobrar o joelho e falar, Senhor, toma conta. Senhor, essa situação tem que mudar. Deus tem o tempo certo. Aqui a gente viu José, 30 anos, Noé, 100 anos. Eu sei explicar o tempo de Deus? Não. Como eu acredito que você pode sair dessa porta e receber seu milagre assim que você chegar na sua casa. Como pode ser daqui 10 anos. Mas eu acredito que Deus faz. E Ele vai continuar fazendo. Assim como essas pessoas, elas permaneceram firmes e elas receberam. Noé viu o dilúvio. José foi coroado um rei, né? Porque ele era governador do Egito. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou, não ficou morto. A morte não parou ele. Ana viu Samuel nascer, crescer. Então Deus, ele não é só um Deus que fala para a gente permanecer firme e deixa a gente na mão. Fica firme. Sabe aquele amigo que fala, ai, fica firme, hein? Vai dar tudo certo. E nunca mais te pergunta? Não te ajuda, não te manda uma mensagem, não fala nada? Esse não é o nosso Deus. Então, se você veio aqui hoje, se você está cansado, se você veio aqui com dor, todo dia eu acordo do caçador, todo dia. É sim para você permanecer firme, porque o seu milagre vai chegar. A gente não sabe o dia nem a hora, mas ele vai vir. Se você está passando por alguma injustiça, queridos, nada passa do olho de Deus. A Bíblia diz que se a gente for mais no profundo, Ele vai ver. No mais alto, Ele vai ver. Se o que estiver acontecendo com você for uma injustiça, não tente fazer com as próprias mãos. O Deus Todo-Poderoso está vendo. E Ele vem ao nosso favor. Amém? Se você está sendo perseguido, muitas vezes a gente é perseguido até na nossa família. Né? Recentemente, não podia falar em quem ia votar. Para a família, né, não desestruturar e passar o Natal bem. Porque uma palavrinha que você fala, ninguém fala mais com ninguém, todo mundo briga. E às vezes é real, às vezes a pessoa persegue mesmo, manda mensagem, liga. Então, saiba que Deus é o seu protetor. Deus é que te guarda, Deus é que te guia. Não fique achando que você não está sendo visto. E para nós permanecermos, quem nos dá força é Deus. Né? A gente não faz nada sozinho. Você fala, eu fico firme, forte, sozinho.
a gente não faz nada. Por isso que você tem que vir à igreja. Porque aqui a gente ora junto, chora junto, ri junto, compartilha. E que nós possamos sair daqui fortes. Meu filho está tomando uma vitamina. Vocês sabem, meu filho é bem musculoso. E ele já está se achando um fortão. E a nossa vitamina é Deus. Você tomar todo dia uma dose, não precisa ser grande. O nosso erro eu vou falar por mim, só para encerrar. O nosso erro é não fazer nada e amanhã querer ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, vir em todos os cultos, orar sem cessar. Esse é o nosso erro. Então, o meu combinado com vocês vai ser o seguinte. Eu conversei com uma pessoa aqui da igreja, e ela falou assim, Má, o ano passado eu me propus a ir todas as quartas-feiras no culto, fazendo chuva, fazendo sol, doente ou não. E ele falou para mim que veio em todas as quartas-feiras. É algo sobrenatural, é um dia na semana. Então, a gente não pode fazer algo marcar nossa perna. Então, fala assim, todo dia eu vou orar 3 minutos. No banho, comendo, andando, no ônibus. Pronto. Você vai ver que daqui a pouco, os 3 minutos, virou 6. E daqui a pouco, o dia que você não faz, sabe o dia que você não tomou café da manhã? Parece que está fraco? Daqui a pouco você fala, nossa, não orei, preciso parar tudo e orar. Então, para a gente permanecer firme, é igual criança pequena, igual a Bela, igual a filha da Su. É um passinho de cada vez. Nós vamos sair daqui correndo. A gente não vai pôr a filha do Everton aqui no chão e falar, vamos, corre. Corre lá do outro lado da igreja. Não vamos. Por quê? Primeiro ela tem que sentar. Depois ela vai engatinhar. Depois ela vai andar. E assim é a nossa vida com Deus. Então, às vezes, a gente vem no culto e escuta essa palavra. Vamos permanecer firme, forte, porque minha luta... E aí, amanhã, o médico te liga e fala, não tem mais jeito, tá? Dá tchau para os seus parentes, vai viver sua vida, que qualquer hora... Aí você vai permanecer firme? Já vai te desmoronar, né? Então, aí, o que você faz? Vou orar 3 minutinhos. Ora, ponto. Segue sua vida, vai trabalhar, faz comida, toma banho. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. É assim que tem que ser nossa vida espiritual. Eu não sei o combinado que você vai fazer com Deus. Deus está vendo. Você vai fazer um combinado aí agora. Certo? Eu vou convidar o grupo de louvor. Vou convidar todo mundo a ficar em pé. E Deus colocou 2 coisas no meu coração. A primeira é esse compromisso, você e Deus. Tá? Então, você vai fazer esse compromisso. Vai pensar aí. Eu sei que Deus já foi falando ao seu coração. E não fique achando que... eu falei que eu vou ler 1 versículo por dia. Nossa, que fraco que eu sou. Não fique achando isso. Tá? O pouco que você fizer, Deus vai fazer muito. Pode crer. Tenha certeza que Deus vai te alimentar dia após dia. E você vai conseguir ficar firme e fazer até o final. Porque se você fizer algo grandioso, talvez a gente não persista. Amém? Deus quer que a gente permaneça firme, persista, insista nas coisas do Senhor. Todo dia, um pouquinho de cada vez. Então, você vai pensar aí no seu lugar o que você vai fazer, tá bom? Enquanto o grupo orar, o grupo cantar, você vai orar. Vai fazer seu combinado aí com Deus, tá? Do seu jeitinho, com as suas limitações, na sua possibilidade do que você pode fazer no seu dia a dia, de tempo, de horário. E a segunda, nós vamos orar como igreja. Porque, às vezes, como essa historinha aqui, às vezes o vento vai dar ruim. Às vezes o vento está forte. Às vezes o vento vem cheio de outras coisas. Às vezes você está muito machucado. Às vezes você pode estar cansado, como eu disse. Já falou, Deus, eu não quero mais, estou sem força, estou cansada. Eu já orei pelo meu filho, eu já orei pelo meu marido, nada dá certo. Às vezes a gente está com fome espiritual, mas não consegue se alimentar porque está fraco. Então, se você tem alguma situação, você fala, Senhor, eu quero
estar mais firme. Eu quero, embora a situação visualmente não seja boa, ou você só receba uma palavra, você vai ganhar uma promoção, tá? E já faz 2 anos. E nada de promoção. E você tá lá. Creia que se for da vontade de Deus, você vai receber. Lembrando que o nosso Deus, ele é o Deus de um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. A gente não consegue medir o tempo. Mas que o Espírito Santo traga ao seu coração onde você pode melhorar, no seu domínio próprio, nos frutos do Espírito que a gente tem que buscar. E se você chegou aqui cansado, desanimado, abatido, injustiçado, ou se você chegou aqui bem, mas tem situação que você fala, Senhor, aqui eu não estou muito firme, não estou muito confiante. Entra com a tua mão. Entra com a providência. Renova a minha fé, renova a minha força, renova a minha esperança. Que eu consiga permanecer. Que eu consiga todo dia confiar um pouco e ficar firme até o final. Amém? Enquanto o grupo cantar, você faz aí o seu combinado. E se você tiver alguma situação que você quer ajuda em oração, nós não estamos aqui para julgar nem nada. Nós estamos aqui para juntos orar e clamar a Deus em favor dos outros, em favor de uma causa. Amém? Então, se você precisar, você vem até a frente que nós vamos orar juntos.